Olá pessoal, hoje o Live Entrevista conversa com Joelma Pedro, pré-candidata a prefeita aqui na cidade de Santa Rita. Boa noite, José Milton, obrigado por nos acompanhar, um abraço. Hoje a nossa conversa é com a pré-candidata doutora Joelma Pedro. Ela é pré-candidata a prefeita aqui na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer suas propostas, vamos conhecer o que ela pensa para a cidade de Santa Rita. Giovânia, um abraço, obrigado. Estamos aguardando a presença da doutora Joelma Pedro para a gente começar a nossa live. Essa é a oportunidade de conhecermos melhor os nossos pré-candidatos e futuramente a gente fazer uma melhor escolha. Diante Sul, um abraço. Estamos aguardando a presença da pré-candidata para a gente iniciar a nossa live. Essa é uma oportunidade da gente conhecer as propostas dos nossos pré-candidatos. E eu estou fazendo com esse projeto nas segundas, quartas e sextas. Já entrevistamos o pré-candidato Zé Paulo e hoje está agendado a doutora Joelma Pedro. Marinês Fidelis, um abraço. Seja bem-vinda à nossa live e obrigado pela audiência. Yasmin Santos, um abraço. Obrigado pela audiência. E assim levando para o público santarritense os nossos candidatos, suas propostas, acredito que farão a melhor escolha. Estamos no aguardo da nossa entrevistada, a pré-candidata doutora Joelma. Boa noite, doutora Joelma. Boa noite, professor. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre Santa Rita e suas propostas. Obrigada, boa noite. Obrigada aos internautas que estão aí, né? E quero parabenizar, hoje é o Dia do Estudante, não é isso? Quero mandar um beijo e um abraço a todos os estudantes do Brasil. Um abraço para a Larissa, um abraço para Fábio Soares, que está nos acompanhando. Mas eu sempre começo a nossa live, a nossa conversa com os pré-candidatos, perguntando quem é Joelma Pedro? Quem é a doutora Joelma Pedro? Certo. Joelma Pedro, 44 anos, nascida e criada no bairro Santa Cruz, nascida na maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, pais moram ainda no bairro Santa Cruz, todo mundo mora no mesmo lugar, professora de formação, enfermeira concursada em serviço público federal e médica. Uma cidadã santarritense, uma voluntária em ações sociais, que gosta do coletivo, que gosta de estar com pessoas. E educadora por formação.
Por que essa doutora de sucesso tranquila quer ser prefeita da cidade de Santa Rita? Na verdade, eu digo que eu não sou uma política, né? Eu sou uma cidadã como o senhor, como qualquer outro, mais de 135 mil cidadãos santarritenses. Na verdade, nunca tive, não tenho lastro político, não tenho ninguém na minha família que foi candidato a algum cargo público. E, como cidadã, eu entendo que lugar de política é lugar de pessoas comuns. Comuns como professor, comuns como um cidadão que trabalha na rede pública, que está ali na ponta com as pessoas, né? Então, esse desejo de entrar na política partidária é um desejo que é uma consequência da política pública. Quem trabalha com o coletivo, quem trabalha com a coletividade, quem trabalha com as pessoas, né, na ponta, ela sente a necessidade da importância das políticas públicas com a educação, uma educação de qualidade, uma educação de base de qualidade, nas políticas públicas com a mulher. Nós somos maioria, somos cidadãs eleitoras e somos a maioria em Santa Rita. Então, a falta de políticas públicas para as mulheres, onde Santa Rita tem um alto índice de feminicídio, um alto índice de violência contra a mulher, a falta de políticas públicas com a juventude, a falta de políticas públicas com a saúde, com o idoso. Então, essa falta de políticas públicas, e onde eu venho da base, eu entendo que a política partidária ela é apenas uma extensão, professor, de quem de fato está na base. E aí onde veio essa luta, onde eu venho dizendo, mostrando às pessoas, pessoas comuns, cidadãos comuns, têm que participar da política da sua cidade, seja ela qual for. Um exemplo, professor, são cidades onde a coletividade, onde as pessoas participam da política, a cidade ela é diferenciada. Ela é diferente na sua forma de agir e na sua forma de pensar, seja do cidadão, seja do político, do gestor. E aí veio esse desejo, né? Veio esse desejo de fazer parte. Por quê? Não adianta eu reclamar da política. Não adianta eu reclamar do político. Então, se eu quero fazer diferente, eu tenho que mostrar o diferente. E é um desafio gigante, professor, de estar aí enveredando pela política partidária. Não é fácil, como mulher, como não tenho nenhum lastro político, não tenho ninguém da família que venha com esse lastro político. Toda essa construção política veio de fato das pessoas que confiam no meu trabalho e que confiam em uma cidade e querem uma cidade melhor. Você flertou com alguns partidos políticos. Por que o PR? Foi pensando no eleitorado evangélico da Igreja Universal? O Partido Republicano, ele tem uma história, né? Ele tem uma história que vem, a origem, de fato, é na Igreja Universal. O nosso presidente da Nacional é o Marcos Pereira. Eu acho ele muito coerente. Ele é uma pessoa que se apresenta de forma coerente. Ele é o vice-presidente da Câmara, né, Federal. É uma pessoa que eu admiro. E aí vem o nosso presidente da estadual, que é o deputado Hugo Mota. É um cara jovem, um médico também, uma pessoa jovem, que me apoia e vem sendo coerente nas suas ideias, vem sendo coerente no que ele prega, e também o apoio às mulheres, né? Nunca me senti tão acolhida em um partido político como eu venho me sentindo. E costumo dizer que a política eu não acho a política um fardo nas minhas costas. Eu entendo a política de forma leve, onde eu fiz muitas amizades, onde eu amizade, né? E eu me sinto bem. O Partido Republicano hoje é um partido onde eu sou muito bem acolhida. Numa pré-campanha e numa campanha eleitoral, o fortalecimento de um pré-candidato é o enfraquecimento do outro. Não tem, é um fato. No entanto, você participou de algumas lives com outros candidatos. Isso não é um erro estratégico?
eu não entendo como um erro estratégico. Eu entendo como uma construção de políticas públicas. Eu não entendo que, onde eu converse com vários pré-candidatos a prefeito e que tem uma linha de oposição, né? Todos têm a linha de oposição, se unir, conversar e dialogar, não é dialogar em portas, né, entre quatro paredes e porta fechada, não. Esse diálogo foi mostrado à população. Então, eu achei muito bom, houve muitos elogios quando eu fiz lives com pré-candidatos a prefeito, foi bastante elogiado, né? Foi uma conversa para todo mundo ver, quem está lá, inclusive está registrado na minha rede social, quem quiser ir ver, está registrado na rede social dos outros pré-candidatos. E é uma construção, essa política de não denegrir a imagem da pessoa, afinal, somos seres humanos e devemos ser respeitados. Mas fazendo essas lives, como é que você pretende conquistar o eleitorado dele, se você está numa disputa majoritária? Aí vem as ideias, né, professor? Vem as ideias, cada um ele vai ver as ideias do pré-candidato, né? Tive uma live com o Major Neto, onde eu respeito como pré-candidato, respeito como cidadão santarritense. Fiz outra live com o doutor Juca, que é um colega de trabalho, é médico, colega de trabalho, e eu não vejo problema nenhum a gente fazer uma live, cada um tem suas lideranças, cada um tem o seu pessoal que acredita, que segue. É apenas uma conversa sadia e uma conversa onde todo mundo acompanhou. Santa Rita tem vários problemas ambientais. Eu vou citar dois. A poluição dos rios, nossos rios urbanos, e a invasão das nossas áreas verdes por algumas pessoas que invadem essas áreas verdes. Caso você seja eleito, o que fará para resolver essa situação? Professor, antes de tudo, o que eu peço para o cidadão santarritense é que, acima de qualquer entidade política partidária, o cidadão ele tem que ser cidadão. Ele tem que estar presente nas ações coletivas de sua cidade. Então, os conselhos temáticos da cidade, como Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Meio Ambiente, são conselhos temáticos onde a população ela deve participar ativamente desse tipo de conselho. Então, o que deve fortalecer na minha provável gestão, se assim o povo me aceitar, né? Não é uma promessa de campanha, porque eu não posso prometer e nem posso falar nada que eu não estou em época de campanha, estou em pré-campanha. Mas o que eu defendo, o que eu acredito é o fortalecimento dos conselhos temáticos. Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Para daí, então, ser tomada providências. Então, é algo muito amplo, é algo que tem que ser conversado, mas eu entendo que primeira coisa é o cidadão ser consultado em relação ao meio ambiente, em relação ao que deve ser feito. Vou dar um exemplo. A água de Santa Rita ela foi vendida, né? Foi desfeito um contrato com a Cagepa e foi vendida foi feita uma licitação para uma empresa particular. Não houve audiência pública. Não houve uma consulta pública à população se a Cagepa ou outra empresa que quisesse ser particular ou privatizada, nossa água foi privatizada, não houve uma audiência pública. Então, é importante a participação da população em conselhos municipais, em audiências públicas, acompanhamento de sessões legislativas. Por exemplo, se cada cidadão adotasse um vereador para acompanhar, seria muito diferente. Você elege um vereador em Santa Rita e o vereador ele fica solto. E muitas vezes esse vereador ele desaparece, ele some, ele não vai mais na comunidade e o cidadão, o que é que ele faz? Ele reclama. Então, primeiro, a gente tem que resgatar a cidadania do cidadão santarritense. E aí, através de conselhos, de orçamento participativo, de audiências públicas, através da pesquisa nos portais de transparência da prefeitura. Então, é algo muito amplo
e que o cidadão, muitas vezes, ele não se atenta para isso. Um abraço ao Leandro Lubritintas, um abraço ao Ulisses Neto, que está nos acompanhando. Doutora Joelma, a senhora ou você, eu vou chamar de você e às Vou vezes de chamar de senhora. você. Deixa eu só ajeitar aqui. Pode me chamar de você, viu? Eu sou tão jovem não, mas... deixa eu acender aqui que falhou aqui. Pode chamar de você, fica à vontade. Você é conhecida como uma médica assistencialista. Você é conhecida como uma médica assistencialista. Quem vai até você, você atende. Caso eleita, o que é que você fará para sair desse assistencialismo individual para políticas públicas que atenda um todo da população? Esse assistencialismo, ele vai muito além das portas de hospitais, né? Quando eu comecei, não só como enfermeira, não só como médica, eu também sou enfermeira. Então, quando eu comecei a perceber que o médico, ele prescreve aquela medicação, ou ele passa aquele exame, e o paciente, ele não consegue finalizar tudo aquilo e não consegue retornar para o médico, eu comecei a perceber que o problema, professor, ele é muito além do atendimento médico. O problema, ele vai muito além. Porque ter um médico, contratar um médico, é a coisa mais fácil do mundo. Médico tem. Agora não tem remédio nos postos de saúde, não tem exames, um simples exame de ultrassom não tem uma logística para que aquele paciente ele seja atendido no posto de saúde e de imediato o médico solicita um exame. Aquele exame, o paciente já poderia marcar e ir fazer no seu próprio posto de saúde. Então, eu entendo que o assistencialismo, o que eu faço não é um assistencialismo, de fato. O que eu faço é um atendimento tentando, vamos dizer assim, transpassar as barreiras que o próprio paciente tem. Então, o meu atendimento vai muito além de um hospital. E óbvio que se as pessoas me derem essa oportunidade, o social vai ser um dos meus grandes fortes. A questão social de Santa Rita, ela está um caos. Nós não temos políticas públicas para a questão social da nossa cidade. E isso é muito grave, porque quando uma cidade ela não zela pelo social das pessoas, ela não zela por uma boa educação, por uma boa saúde, por um bom planejamento familiar, por zelar pelas questões das famílias, a cidade sofre e o cidadão também sofre. Então, ações sociais será um grande forte, que deve ser uma grande camada da população de Santa Rita é muito carente. Por exemplo, vou dar um exemplo. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Rita, é um índice médio. Ou seja, a população de Santa Rita ela não é tão pobre, porque ela produz muito. O PIB é alto. Só que quando você olha para Santa Rita, você vê uma pobreza geral. A pobreza em Santa Rita, ela é totalmente grande. E quando você vai para as periferias, você vê simplesmente a falta de políticas sociais nessa comunidade. Então, o combate à desigualdade social será uma das suas bandeiras? Com certeza, com certeza. A desigualdade social em Santa Rita, ela é muito grande. O rico passa o dia na cidade, no seu grande comércio, e à noite vai para João Pessoa. O pobre, ele passa o dia trabalhando em João Pessoa e à noite vem para casa. Então, é uma discrepância muito grande. O pobre, ele não tem emprego na sua cidade. Ele vai para João Pessoa, ele passa a semana em outro lugar, porque ele não tem emprego na cidade. E o rico leva a empresa para a cidade e não participa da sociedade de Santa Rita. Então, o rico ele não está nem aí se está faltando um transporte de qualidade, ele não está nem aí se a rua não está calçada. O rico ele mora em Cabo Branco, em Intermares, em outros lugares, e à noite ele está seguro em sua casa. Enquanto o pobre, voltando de João Pessoa para sua casa, ele enfrenta um ônibus lotado, ele para numa esquina e anda vários quilômetros para chegar na sua casa
e no dia seguinte, 5 horas da manhã, ele tem que estar acordado para pegar o transporte para 7 horas da manhã estar em casa. Então, a desigualdade, não só social, mas a desigualdade no trabalho é muito grande. Um grande abraço para Josivan, está nos acompanhando. Um abraço para a Bicharte, é uma grande artista trans aqui de Santa Rita. Está com um grande trabalho aqui em Santa Rita, com grande visibilidade. Um abraço, Bicharte. Santa Rita tem um problema de inchaço na folha, principalmente com comissionados. No caso de você eleita, você fará uma reforma administrativa? Na verdade, a gente não está em campanha ainda, né? É uma pré-campanha, e eu estou falando o que eu acredito. Por Né? isso que eu falo, caso seja eleita. Isso, e o que eu defendo. A Folha de Santa Rita, ela está no limite. A folha de uma cidade, ela tem gastos públicos, né? Gasto na educação, na saúde, enfim, e gasto no pagamento dos profissionais, pagamento nos comissionados, enfim. 70% da folha de Santa Rita ela está comprometida. E uma grande parte dos comissionados é que tira um pouco que sufoca um pouco essa folha. Por exemplo, quando você paga um comissionado que não vai trabalhar, que a gente sabe. Se você andar em Santa Rita, você vai ver que a folha é grande, o pagamento é grande e você não vê funcionário trabalhando em órgãos públicos. Então, cada comissionado que está ali, ele está tirando um remédio de um paciente, ele está tirando uma rua calçada, ele está tirando um exame de um paciente que poderia ser feito. Então, é óbvio que a Folha de Santa Rita ela é super inchada e tem que ser revisto com toda certeza. Só lembrando que a live vai ficar disponível no IGVT e no canal Cipuada Nordestina. E no caso, você já falou dos comissionados, e o que fará com os concursados da educação que fizeram concurso, estudaram, foram aprovados, estão no número de vagas e o prefeito chamou pouquíssimos. Esse pessoal será chamado? Mas então, já é a complementação da sua primeira pergunta sobre os comissionados, né? A cada comissionado você tira um emprego de um concursado. Ele vai alegar, a gestão vai alegar o quê? Que não está necessitando do serviço daquele concursado, porque a folha está cheia de comissionado. Sou totalmente a favor que a pessoa que estudou, que conseguiu, através de uma forma legitimada, que é o concurso público, que ele chegue a ser chamado, sim. E Caso seja eleito, valorizado, né? Oi? Caso eleito, como você pretende melhorar os índices educacionais da nossa cidade, que é uma tragédia? Os alunos terminam o 9º ano sem saber ler e escrever direito, nem interpretar um pequeno texto, e nem saber fazer as contas básicas. Primeiro tem que resgatar a cidadania desse estudante. Primeiro tem que resgatar o estudante, ele tem que ser resgatado enquanto cidadão. Ele tem que saber os direitos dele, o direito que ele tem de uma escola de qualidade, o direito que ele tem de uma merenda escolar de qualidade, o direito que ele tem de um cursinho pré-vestibular que o prepare para ingressar na universidade, né? O IDEB de Santa Rita, ele sempre é abaixo da média estipulada. Segundo lá o PNUD, quando você entra no Programa, né, Nacional de Desenvolvimento Humano, Santa Rita é uma tragédia. Quando você vai avaliar as escolas, é outra tragédia. É escola que não tem sala de professor adequada, é escola que tem consultório dentário, mas não tem a cadeira do dentista, nem tem um dentista, é escola que não tem um banheiro adequado. Então, vai desde, professor, uma infraestrutura defasada, onde não se foi feito um CREI, que é um centro, né, de educação infantil, um centro de recreação e educação infantil. Não foi construída uma creche, não foi construída ou reformada uma escola, não foi feito nenhum reparo público e nenhuma escola dessa.
não se fez nem um cursinho, não incentivou aquele aluno a fazer um cursinho para ingressar na universidade. Não foi feita parceria do público com escolas privadas. É importante essa parceria. Nós temos universidades privadas que poderiam estar em Santa Rita. Nós temos uma universidade pública da UFPB, que é um anexo, né? Ali na saída de Tibiri, é um anexo da Universidade Federal. Ali funciona o curso de Direito e a gente não vê um santarritense usando aquele aparelhamento público. Então, uma cidade que não valoriza, que não privilegia a educação, é uma escola, é uma cidade tendendo ao fracasso. E é o que acontece com Santa Rita. A escola integral passa pela sua ideia ou seu projeto de governo? Isso está proposto, inclusive, se vocês forem pesquisar no Plano Municipal de Educação, professor, o Plano Municipal de Educação que foi programado para 2014 a 2024, a cada 10 anos é montado o PME, que é o Plano Municipal de Educação, a cada 10 anos, ou seja, até 2024 foi programado, inclusive, escolas integrais. Está lá. Não sou eu que estou inventando, nem ninguém que está inventando. Está previsto. O Plano Municipal de Educação, que foi elaborado em 2014, com uma vigência de 10 anos, foi previsto, sim, escolas integrais com parceria com a União, em parceria com universidades privadas, está tudo previsto. O que é interessante, professor, é que em Santa Rita, se você vai pesquisar, se você vai olhar nos papéis, se você vai olhar o plano diretor, se você olha o PPA, que é o plano plurianual, se você olha os conselhos, você vê que está tudo lindo. No papel, Santa Rita está perfeito, mas na realidade, Santa Rita é um caos. E como é que funciona isso? Aí eu volto à base, a falta da cidadania, do resgate da cidadania do santarritense. Quando você coloca esse santarritense com um controle social do cidadão, um controle no legislativo, o que é que o vereador está fazendo, qual é o papel do vereador, o controle no executivo, o que é que o gestor está fazendo, qual é o papel do gestor, as coisas ficam muito mais claras. E aí é onde eu lhe digo, o PME, que é o Plano Municipal de Educação, ele prevê, sim, escolas integrais, ele prevê reestruturação da educação, ele prevê uma educação de qualidade, que na prática é o que não funciona, é o que não acontece, justamente por falta de cobrança, por falta do incentivo à cidadania que nós santarritenses não temos. Para o mal político de Santa Rita, para o politiqueiro, cada vez que um cidadão ele se afasta da política, ele critica a política, para o politiqueiro é ótimo. Porque aí ele continua fazendo o que ele bem entender. Só que agora o tempo é outro, só que agora o cidadão ele tem informação na mão, que é o celular na mão, que é a rede social. Nós estamos em um processo de transformação e do resgate da cidadania. Isso a nível de Brasil, a nível mundial. E Santa Rita não poderia ficar diferente dessa mão aí, que é o resgate da cidadania, através do controle social. Santa Rita tem um grande potencial turístico, porém não aproveitado. Como é que a senhora pretende alavancar ou então desenvolver políticas públicas para o nosso turismo? Está lá no plano diretor. Tudo que eu estou falando embasado no que está prescrito, o que está previsto. O plano diretor, professor, tem 3 linhas de turismo. É o turismo 1, é o turismo circuito 1, o turismo circuito 2 e o turismo circuito 3. O circuito 1 é aquele turismo religioso, é aquele turismo que vai ali para aquela área de... Desculpa, o turismo 1 é o turismo das águas, né? É aquele turismo que você vai ali para Forte Velho, é o turismo das águas estuarinas, é o turismo das ilhas, que tem a ilha de Stuart. O turismo 2
é o religioso, e o turismo 3 é o das águas, né? É da zona rural. Então, nós temos circuitos de turismo que são três: águas, a parte vegetal e a parte religiosa. E o que é que está faltando? Está tudo lá no papel. O que é que está faltando? Políticos sérios, corretos, comprometidos com o social, comprometido com a sociedade. É isso que está faltando, porque está tudo previsto no plano diretor de 2006, feito pelo Marcos Odilon e sua equipe. Santa Rita está inserida na região metropolitana, polarizada por João Pessoa. E diariamente uma grande parte da população faz a migração pendular. O que é que a prefeita fará para fazer com que Santa Rita deixe de ser uma cidade dormitório? Primeiro, eu não sou prefeita, né? Sou uma simples cidadã. Não, caso ganhe. Eu sempre estou Caso ganhe. colocando no condicional. Sim, sim. Eu sou uma simples cidadã, também já fui aquela pendular, né? Trabalhava, sempre morava em Santa Rita e ia trabalhar em Santa Rita como secretária. Comecei minha vida como secretária de uma médica. E é o seguinte, nós temos muito evasão de capital. O capital de Santa Rita, por exemplo, mais de 50% do jovem, do santarritense, que está na linha de trabalho formal, ele passa o dia em João Pessoa. Onde é que ele gasta o seu dinheiro? João Pessoa. Quando ele está de folga, ele não quer ir gastar o seu dinheiro no comércio de Santa Rita, no comércio local. Ele gasta em João Pessoa, ele pede iFood em João Pessoa, ele compra alguma coisa em João Pessoa. Então, a evasão do dinheiro, o capital de Santa Rita, ele é muito solto e é muito perdido em João Pessoa. Então, o ideal é o quê? É incentivar empresas, é dar incentivos fiscais, é melhorar a estrutura de Santa Rita e atrair empresas, atrair a construção de novas empresas, melhorar o ICMS, reduzir o ICMS, reduzir o imposto sobre serviço, dar condições para que as empresas elas venham para Santa Rita e aí, através de incentivos fiscais, ela atraia a mão de obra da juventude de Santa Rita. E o capital seja gasto na própria Santa Rita. Vamos voltar novamente para a saúde, que é sua área. A Secretaria de Saúde aqui em Santa Rita, historicamente, ela é loteada com os vereadores. O cidadão comum precisa fazer um exame, não consegue. O vereador vai lá, é aliado do prefeito e fura a fila. Caso eleito, o que você fará para acabar com essa excrescência? Primeiro que isso é um absurdo, né, professor? Primeiro que isso é um absurdo. Eu sinto isso o tempo todo. Eu vivencio isso o tempo todo. É você ratear a saúde, onde uma ressonância, que é um exame de alta complexidade, uma ressonância, ela só sai para um vereador tal. Uma tomografia, que é um exame também de alta complexidade, só sai para o vereador tal. Uma ultrassom, que é um exame de baixa complexidade, barato, que sai bom, que sai barato para a prefeitura, tem que ter uma amizade, um apadrinhamento político. Isso é um absurdo. Eu sou totalmente revoltada como médica, como cidadã, eu sou totalmente revoltada com esse tipo de prática que acontece em Santa Rita, porque eu já passei por isso também. Quando eu era adolescente, também já passei por isso. E conheço pessoas, pacientes meus, que passam por isso constantemente. É aquele paciente que vai na secretaria, pedir um simples exame e se faz ele andar e não consegue. Professor, tem um conselho chamado Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem um poder na cidade. Só que esse Conselho Municipal de Saúde, ele é feito, não é divulgado,
O cidadão nem sabe que existe esse tipo de conselho. Ele é feito entre as próprias pessoas da prefeitura, da gestão, e entre cidadão viciado. Então, quando você deixa aquele Conselho Municipal de Saúde, ele fechado, ele blindado, e o cidadão não tem acesso, nada funciona. Tem que reestruturar o Conselho Municipal de Saúde, tem que chamar o cidadão, ó, gente, vamos participar do Conselho Municipal de Saúde, é importante. Quando for haver votação, tem que divulgar na cidade. Então, as coisas em Santa Rita acontecem no escuro, acontece sem transparência nenhuma. Sou contra. Eu acredito que a saúde ela deve ser descentralizada. Santa Rita ela é muito extensa, ela tem uma extensão em grande. Então, o paciente ele é atendido no Eitel Santiago, o médico pede um exame, quando tem médico, e ele vai para o centro de Santa Rita para autorizar um exame. Então, isso é um absurdo, gente. Um exame de sangue que o resultado, inclusive, sai na hora, sai com alguns instantes, o paciente ele fica se humilhando, o cidadão santarritense ele fica se humilhando. Então, a saúde ela tem que ser modificada nesse sentido, ela tem que ser descentralizada e ela tem que chegar a cada cidadão, através da saúde básica, através dos postos de saúde. Mas como não ficar na mão dos vereadores, que geralmente eles colocam a faca no pescoço do prefeito? Aí Negociam? cabe, aí cabe o Conselho Municipal de Saúde, cabe a população mudar essa prática, cabe a população ela fiscalizar o legislativo e cabe o executivo tomar a posição. Então, não depende de uma coisa só. É um ciclo, professor. É um ciclo. Então, se você descentraliza a saúde, professor, você acaba tirando essas amarras. Você descentraliza, você coloca exames no posto de saúde, você já marca a sua tomografia, você já marca a sua ultrassom no próprio posto de saúde. O senhor não concorda se você descentralizar a saúde, não fica mais viável para o cidadão? A pergunta é voltada para a pré-candidata. Então, eu deixo também essa questão para o senhor. Então, se você descentraliza, isso é óbvio. Se você descentraliza a saúde, você está quebrando essa politicagem que tem dos vereadores em relação à saúde, à educação, enfim, a tudo. Mas também isso não passa pela escolha do secretário de saúde que permite isso, e a escolha do secretário é do prefeito. Olha, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Cabe ao secretário de saúde, junto com o prefeito. Primeiro, o prefeito tem que cobrar do secretário de saúde, o secretário de saúde tem que cobrar dos seus subordinados. Isso é óbvio. Se você descentraliza a saúde, se aquele morador da zona rural, ele consegue marcar o seu exame de sangue, ele consegue marcar a sua ultrassom, ele consegue marcar todo o exame no posto de saúde, aonde é que esse cidadão vai precisar de um vereador? E outra coisa, vereador não é para estar na secretaria marcando exame, não. Vereador é para estar fiscalizando o prefeito. Vereador é para estar cobrando a efetividade das leis. Vereador não é para estar correndo atrás de exame de paciente, não. Agora vamos para a zona rural. Quais propostas, projetos você tem para melhorar a vida das pessoas que moram nas zonas rurais? Aqui nós temos várias. Sofrida. Saúde. Descentralizar a saúde. O morador de Bebelândia, Odilândia, Lerolândia, ele tem que marcar o seu exame, ele tem que receber o seu exame no posto de saúde. Educação. As escolas do campo, ela tem que ser reestruturada, elas têm que ser reformadas e tem que se construir mais escola no campo para atrair aquele jovem agricultor. Em relação à renda, agricultura familiar. A agricultura familiar é um grande forte para a movimentação de renda na zona rural, onde aquele agricultor ele é incentivado a produzir, a prefeitura compra do agricultor, através da agricultura familiar,
comida, frutas, verduras, né, o grão, o feijão, a macaxeira, o inhame, e leva essa comida para as escolas. Santa Rita, ela não tem uma integralidade nas ações. É tudo assim, ó. É engraçado, na hora de descentralizar, não descentraliza. E na hora de centralizar, descentraliza. Então, é uma coisa meio complexa, Santa Rita. É algo muito desconexo. Zona rural, descentralizar a saúde, o cidadão rural, ele tem que fazer tudo no seu posto de saúde, pelo menos uma grande parte, mas principalmente marcar todos os exames. Eu digo todos os exames, sem exceção nenhuma. O que o médico pedir ali, ele tem que marcar no próprio posto de saúde, através de uma linha digitalizada, né? Através de serviço de informatização. Educação de base na zona rural, reforma e construção, atrair o aluno, atrair o jovem do campo para as escolas, criar renda através da agricultura familiar. A agricultura familiar é um grande forte para a cidade como Santa Rita, que é uma cidade 80% ruralista, que tem uma linha de agricultura muito forte, tanto no inhame, na macaxeira, a própria batata doce, o feijão. É muito forte essa agricultura na nossa cidade. E qual política cultural você vê que aqui em Santa Rita pode crescer? No plano plurianual, que ele foi feito até a vigência de 2021, está lá um centro turístico para Santa Rita. Está lá a criação de um teatro municipal em Santa Rita. Eu não estou inventando, não, professor. Está lá. Plano plurianual. Olhe lá no portal da transparência, está lá. Então, há verba, há proposta para isso. Só falta agora cidadania, o eleitor cidadão, ele olhar bem as propostas, ele fiscalizar melhor, ele ficar de olho no legislativo, ficar de olho no vereador, ele cobrar do executor, ele cobrar do prefeito, da prefeita. Então, tudo é um ciclo. Cultura, arte em Santa Rita é algo esplendoroso. Nós temos uma cultura forte, nós temos artistas, nós temos pessoas com capacidade, mas, no entanto, não é valorizado. Nós não temos nem um teatro municipal. Antigamente, nós tínhamos até cinema em Santa Rita. Hoje, nós não temos nem praças que atraiam o jovem para fazer arte, para juntar ali, para fazer um trabalho de teatro, um trabalho de dança, um trabalho de música. Então, a iniciativa na parte cultural de Santa Rita, ela é muito, muito fraca. E no esporte, caso eleito, você colocará um secretário que entenda de esporte? Sim, com certeza, né? O secretário, ele não só tem que entender de esporte, ele tem que gostar de esporte e ele tem que gostar de povo, né? Não adianta colocar um secretário que é um bom entendedor e ele não queira fazer. Então, tem que ser um secretário que entenda, que conheça a cidade, que seja de Santa Rita e que ouça principalmente o povo. Esporte, professor. Qual é a escola em Santa Rita que tem uma quadra poliesportiva? Qual é a escola municipal em Santa Rita que tem um incentivo ao esporte? Santa Rita antigamente tinha as fanfarras, tinha as gincanas e hoje não tem nada. Então, é o que eu digo, uma cidade que não tem educação é uma cidade que tende ao fracasso. E assim é a nossa cidade, uma cidade fracassada que não incentiva o esporte, o lazer e muito menos a educação. Caso você seja eleito, o que você fará de diferente em relação à infraestrutura da atual administração? Outro caos. Professor, o que acho interessante é que nós estamos falando aqui de básico, né? Nós estamos falando aqui de coisa básica. É uma falta de remédio, é uma falta de exame, é uma escola que não tem incentivo ao esporte, é uma escola que não foi reformada
E a infraestrutura de Santa Rita é um caos. A infraestrutura é visível, é a olho nu. Quem anda em Santa Rita, seja quem mora em João Pessoa, seja quem passa em João Pessoa e que vai por dentro da cidade, ali pela PB 004, né? Quando você vai para Espírito Santo, quando você vai para outra cidade, pela PB 004, você tem acesso a Santa Rita. E a entrada de Santa Rita por baixo é assim, é algo nada atrativo. É cheia de buraco, é uma PB 004 escura, que faz até medo de andar por ali. Se você vem por cima, pela BR 230, você vê o quê? Uma entrada esburacada, você vê Augustolândia, você vê Vazenova esburacada. Então, a infraestrutura de Santa Rita, ela é caótica. Tem que se investir em saneamento básico, reestruturação das praças, reforma das praças, porque eu acredito que a socialização, o contato da juventude, o contato das pessoas em praças é muito importante. A minha juventude foi em praça também, onde eu me socializei com as pessoas na praça. Então, construção e reforma de praça. Nós temos uma rua em Tibiri, que é a Rua Larga, né? A Rua do Padre, que é conhecida. Uma rua que, quando chove, misericórdia. Nós temos os loteamentos Carolina, loteamento Colibri, Miritânia, vários loteamentos, mais de 50 loteamentos que não tem um mínimo de infraestrutura. Os loteamentos onde tem uma grande parte da população morando, inclusive com casas boas, mas casas desvalorizadas, porque a rua não tem um calçamento. Então, embelezar a cidade, trazer praças bonitas, não é só trazer praças bonitas, praças atrativas, onde o deficiente, um portador de necessidades especiais, ele vai, um deficiente físico, ele vai, uma pessoa com retardo mental, ele consiga ir para uma praça, porque a praça inclusiva, ela é bem interessante. A praça inclusiva, ela atrai o idoso, atrai o portador de necessidades especiais. Então, praças bonitas, atrativas, que chame a população para socializar. E qual será a sua política habitacional para Santa Rita? Que ainda tem um déficit enorme na área habitacional. É verdade. A política pública em habitação, ela também é outro caos. Não se foi construído sequer uma casa. Não se foi construído sequer uma creche. Não se foi construído sequer uma escola, né? Nós temos ali perto do Distrito Industrial de Marcos Moura, não sei se o senhor já viu ali, que tem umas casas, uma construção de várias casas que estão fechadas, que foi um projeto do governo do estado com uma ONG em Santa Rita. No entanto, o professor está lá fechado. Não houve nenhum diálogo do gestor chegar ao governador e dizer, olha, governador, o que é que a gente pode fazer para liberar essas casas? Nós temos uma construção privada, particular, ali perto do presídio, no bairro, subindo ali para Alpargatas. Não sei se o senhor já viu uma construção lá, um condomínio lá, de casas populares. O que é que está faltando para o gestor chegar para a empresa e dizer, o que é que está faltando para a gente abrir isso aqui, para a gente criar linhas de crédito para habitação? Então, Santa Rita tem estrutura, tem lugar para se construir, lugar para fazer. Não, agora, professor, não adianta você também só jogar a casa para a pessoa, não, jogar o lote, não. Você tem que dar estrutura naquele loteamento. Você tem que primeiro sanear, tem que fazer a pavimentação, tem que construir um núcleo escolar, tem que construir um posto de saúde para daí, então, fazer casas. Não é só pegar o loteamento, jogar, lotear e dizer assim, toma, que é teu. Não. Tem que ter um planejamento de habitação associado à infraestrutura adequada. Você, como médica e pré-candidata, não tem receio, o medo da campanha publicitária Médico Nunca Mais? Eu não sou médica, eu sou uma médica, sou uma mulher da base.
Eu sou uma mulher, uma professora, sou uma servidora pública federal concursada. Então, esse médico nunca mais, a gente não pode julgar a pessoa pela profissão, sabe, professor? É mesmo que eu dizer que professor nunca mais. É a mesma coisa que eu dizer que professor é tudo igual. E não é bem assim. Isso é uma bandeira que poucas pessoas levam, é uma bandeira preconceituosa, uma bandeira que não repercute, porque nossa cidade ela tem um histórico de que médicos têm um grande serviço prestado à comunidade. Então, médico nunca mais, para mim, não funciona. Eu sou uma médica, sou de base, sou mulher, sou guerreira, e essa história de médico, para mim, não funciona, não. Não me intimida de jeito nenhum. Doutora Joana, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e agora nós temos o momento cipoada. Eu dou Momento quê? o momento cipoada. Vixe, Maria, uma hora dessa eu tô saindo de plantão cansada, mas tudo bem, a gente aguenta. Não, eu dou uma frase ou uma palavra e a senhora de uma cipoada só responde. Com uma palavra também? Com a palavra ou com uma pequena frase. Certo. Porque no interior do Nordeste, cipoada tem dois significados. Pode ser uma cipoada de amor, uma cipoada boa, então pode ser uma cipoada no lombo, uma cipoada ruim. Vamos lá? Vamos lá. Um lugar, Santa Rita. amigos, Muitos. uma tristeza, Sofrimento por falta de políticas públicas adequadas. uma alegria, Eu sou feliz, sou mulher, sou guerreira e me sinto uma vencedora. Panta, o prefeito, Infelizmente, ele não seguiu os anseios da população. um político, Aquele que ouve o povo. sua maior qualidade, Ser guerreira dinheiro, não é tudo. religião, Tenho. Sou Deus. cristã, sou cristã. Deus, Deus é tudo em nossas vidas, inclusive um pouquinho mais. Tudo mais, né? doutora Joelma, obrigadão mesmo de coração, quero agradecer a você e agradecer o pessoal que nos acompanhou. Eu agradeço e desejo sucesso na sua árdua caminhada política aí. É o que eu posso desejar. Obrigada e parabéns ao senhor aí por esse trabalho. O senhor que é um professor, um educador nato. Obrigada às internautas, aos meus pré-candidatos a vereadores, minhas lideranças que estão aí presentes, participando. Obrigada a vocês e um abraço e um beijo carinhoso a cada santarritense. Obrigado a todos. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.